Oi, oi, oi. Boa noite. Chegando aqui com bastante alegria para a gente hoje conversar um pouquinho sobre o problema dos outros, que é falar um pouquinho sobre as dificuldades do dia a dia. E nessas dificuldades, muitas das coisas que surgem com dúvidas vem muito a respeito, inclusive, do meu trabalho, da minha profissão, e nada mais justo do que a gente começar explicando mais sobre esse trabalho. E aí convidei uma pessoa muito especial, uma colega de profissão, para hoje conversar comigo, bater um bate-papo a respeito da nossa profissão, que muitos temem, que muitos não buscam, que muitos acham desnecessário. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então comigo está aqui a psicóloga Olivia Weber. Olá, boa noite. Obrigada, Karina, pela confiança e por fazer esse convite, né, para estar aqui hoje falando sobre os tabus da saúde mental. Eu acredito que é um assunto de grande relevância, né? É uma responsabilidade nossa, dos profissionais de saúde, de estarem falando sobre isso, né? E cada vez mais quebrando esses tabus. Tu já escutou, Olivia, no consultório, o paciente trazendo para ti? Imagina, né? É a resistência deles de vir até a gente, né, Karina? É o medo, né, do julgamento, é o medo do que será que é aquilo ali, será que qual é o significado de eu estar indo para psicoterapia, de eu estar procurando um profissional da saúde mental, né? O que significa isso? Será que é verdade que eu tô ficando louco? Será que é verdade que eu sou fraco, né? Então se eu for lá, eu vou estar afirmando isso. É verdade. O pessoal que está nos ouvindo aí, se quiser participar com o WhatsApp aqui do rádio, vai ser um prazer a gente estar compartilhando e respondendo também as dúvidas de vocês. Com certeza tem muitos que ouvem e que às vezes também gostariam, né, de ter essa experiência da terapia, ou como a gente diz, né, a gente faz terapia para poder lidar com os outros, né, que também ajuda. E acho que para a gente começar, a gente pode falar o que nosso trabalho faz, né, Olivia? O que o psicólogo realmente faz, né? Muitos dizem que não precisam ir porque não estão loucos, mas será que é quando realmente as coisas estão muito ruins que precisa ir? Não, né? Nós sabemos que não, né, Karina? A gente pode ir no momento em que a gente começa a sentir com maior intensidade as emoções desagradáveis, né? Eu acredito que já dá pra gente começar por aí. Como dica, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, começar a se perceber. Quando eu estou sentindo muitas emoções desagradáveis, né, todos os dias, né, de uma forma muito forte, muito intensa. Então tá na hora de parar e repensar, será que eu não estou precisando, né? O que está acontecendo? E muitas vezes o paciente, ele não consegue perceber o que está incomodando ele, ou que aquela pequena coisa ali, que parece que ser tão boba, vai estar mudando, né? As minhas emoções com tanta intensidade. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho de fazer com que o nosso paciente ele perceba que aquilo ali pode estar interferindo bastante, né, na vida social, na vida profissional dele. E que isso a gente pode estar ali para contribuir com ele, para ajudá-lo a ser uma pessoa mais feliz, né? Viver a vida de uma forma mais leve. Porque assim, não necessariamente as pessoas têm transtorno mental quando elas chegam na psicoterapia. Né? Tem as pessoas que relutam por muito tempo e aí pode gerar um transtorno mental, e aí onde fica mais delicado, precisa de um acompanhamento psiquiátrico, mas também tem aqueles pacientes que conseguem se perceber, né, antes de chegar a ser um transtorno mental, e a gente consegue resolver de uma maneira mais leve, né? E eu acho importante também a gente ressaltar, Olivia, que
A psicologia, ela é uma ciência, ela é baseada em métodos científicos. Tudo que a gente trabalha na psicoterapia são técnicas que foram testadas, que foram aprovadas. Então, não é o que eu, Karina, acho, não é o que a Olivia, enquanto pessoa, acha. E sim, baseado em literatura, baseado em estudos, em pesquisas, aonde se coloca o que de fato acaba sendo mais saudável, o que acaba sendo mais adaptativo para as pessoas, né, enfrentarem, superarem, entenderem muito dos conflitos que passam. Então, acho que isso é um dado bem importante, é entender que, de fato, ela é uma ciência, como qualquer outra profissão, que se baseia em evidências, e que, através disso, a gente pode, sim, né, modificar, ajudar, somar, agregar na vida de quem está nos buscando ali com inúmeras demandas. Inúmeras, né, Olivia? Uma das situações que a Olivia colocou agora foi as emoções, mas muitas vezes a pessoa nem sabe o que ela está sentindo. Hoje, por exemplo, eu atendi um paciente pela primeira vez que ele, Karina, não sei, eu sei que está estranho, está diferente, e eu não sei o que está acontecendo. E aí, na mesma consulta, a gente já conseguiu fazer um parâmetro, entender o que estava acontecendo, fazer orientações e encerramos. Uma consulta a gente já não precisou dar sequência, mas isso vai muito da demanda de cada pessoa. E aí a gente já entra numa outra dúvida: quanto tempo eu preciso para terapia, né? As pessoas têm essa dúvida: é uma consulta já resolve? Eu preciso ir um mês? Quanto tempo eu preciso ir? É comum, Olivia, tu escutar essa pergunta também? Sim, eu acredito que é uma das primeiras perguntas que eles nos fazem, já chego querendo saber quando é que eu tenho que ir embora. Se não é mas é na primeira sessão, já nos pergunta, e aí, quanto tempo vai durar a minha psicoterapia? Isso, né? aí. Aí é onde a gente coloca que não, hoje a gente tá, né, vamos ver qual é a sua demanda, e aí a gente vai, isso tudo vai depender de quais são os objetivos do nosso paciente, o que ele procura ali, né, o que está acontecendo na vida dele, e isso vai levar um tempo. Né? Como a Karine disse, hoje, se ele vem com uma questão específica, né, bem específica, bem enxuta, pode ser que dê para resolver numa primeira sessão, mas é a minoria, né, Karina? É a minoria. Às vezes, eu já tive situações de 2 meses ser o suficiente, o paciente receber alta, já teve situações de uma consulta, já tem situações de mais de 1 ano. E não significa assim, a pessoa tem mais problemas que eu. Nossa, então aquela pessoa lá estava com muita coisa para ficar todo esse tempo. Não, ele depende muito do engajamento do paciente também no processo de psicoterapia. Não é só o psicólogo, né? Porque o psicólogo tem uma varinha mágica e aí ele ajuda, né, e resolve os meus problemas. Não, até a gente vai falar depois disso, que a gente não resolve problema de ninguém. Mas a questão do tempo, ele varia muito de pessoa para pessoa, depende do quanto a pessoa está engajada, o quanto ela se compromete com a terapia, porque não é só durante aqueles 50 minutos de terapia que a gente vai estar trabalhando. Ele precisa também estender durante a semana dele, durante a rotina dele, muitos dos aprendizados da terapia. Então, isso vai ser muito particular, de pessoa para pessoa, o que também vai, né, dizer o tempo que vai precisar na terapia. Isso mesmo. Cada um vai ter um tempo ali, né? E eu acho que algo assim que é bem importante a gente colocar, né, Karina, é o quanto eu estou me dedicando, quanto eu estou pronto para entrar no processo psicoterápico. Porque eu vejo isso assim, tanto em adulto quanto em criança. Porque tem pessoas que aparecem no consultório e colocam ali como se o psicólogo fosse resolver aquela demanda, né? Aquele transtorno. A varinha mágica. Aquela coisa assim, é tudo o psicólogo. Eu vou sentar lá, eu vou contar o que está acontecendo e agora eu estou pagando e ela vai resolver. Né? E não é assim, né, Karina? Não. Porque assim, depende da abordagem do psicólogo, tem abordagens que acabam trabalhando com tarefas para casa, né? Tarefas semanais. Nem todas. Algumas sim, outras não. Algumas sim, outras não. Mas, então, assim, além dessas tarefas, também tem um comprometimento de ele fazer mudança, né? De comportamento, né? De tentar, né? Fazer algo ali que o psicólogo tem orientado ele.
e ele começar a se dedicar àquilo ali. Então tem que estar pronto também, tem que estar querendo estar ali naquele momento e se comprometer com o seu processo. E com criança tem aquela história, né, que acontece bastante, de os pais chegarem, né, no consultório e é como se colocasse lá, ó, dá um jeito no meu filho, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Tá aqui, né, o pacotinho. Tá aqui o pacotinho, tô te entregando. E aí não é bem assim que funciona, né? Terapia com criança, a gente precisa chamar os pais precisam estar toda semana fazendo esse trabalho com a criança, de estar colaborando, de estar validando as emoções da criança, de estarem fazendo todas essas orientações que o psicólogo passa, né? Senão também não vai adiantar. Esse da criança vai render até um outro dia, né, Olivia, de tanta coisa que tem para falar. Mas a tua fala me gerou uma outra dúvida que muitas pessoas têm. Eu chego lá, o que eu falo? Às vezes as pessoas vêm assim com... Um roteiro. Com roteiro, ou com medo. E se eu chego lá e eu não sei o que dizer, e se ficar um silêncio e eu não sabia o que responder. Já teve uns que disseram assim, Karina, eu tenho vergonha de ir, porque eu não sei o que eu vou fazer lá. Então, assim, eu percebo que existe muita fantasia a respeito de como é o consultório, do que acontece dentro do consultório, o que acontece na primeira consulta. Hoje até esse que eu atendi, que eu comentei anteriormente com vocês, ele perguntou, eu achei que ia ter um roteirinho para me falar. E claro que cada psicólogo tem, né, a sua forma de trabalhar, mas ele sempre vai deixar muito à vontade para o paciente trazer e relatar o que ele está falando. Karina, mas daí eu também não sei o que eu tenho que falar, eu não sei o que relatar. A gente conduz, a gente faz as perguntas, a gente questiona para tentar investigar, né, qual das áreas ou o que está acontecendo. Então, isso não é algo que o paciente tem que se preocupar, né? Com certeza. E é um medo deles, né? Eu vejo que isso é um medo dos nossos pacientes. De, Olivia, tu acredita que eu vindo pra cá, eu tava pensando, meu Deus, o que eu vou falar? Aí, às vezes, o paciente já veio umas 2, 3 vezes, né? Ou às vezes já tá um tempo com a gente, diz, tu acredita que hoje eu me peguei pensando, o que eu vou falar? Eu acho que eu nem vou hoje, porque não tem nada pra falar. Aí, na maioria das vezes, relato isso no final da sessão, porque, poxa vida, olha só, falamos sobre várias coisas, né? E já acabou a sessão. E às vezes eu ainda me perguntava o que eu ia falar hoje. Isso já aconteceu também várias vezes. E às vezes eu digo assim, não, se tu não tem nada para falar, então é hoje que eu vou aproveitar, porque eu tenho um monte de coisa para trabalhar contigo. É hoje o momento certo pra gente fazer isso. E eu acho que também uma coisa, já que a gente está falando muito em falar dentro da terapia, é que existe um sigilo profissional. E muitos também têm isso, mas daí ela vai contar para outra pessoa, ela vai saber. E não, a gente tem um código de ética onde a gente segue e é um sigilo profissional. O sigilo só pode ser quebrado em questões de vida ou morte, né? Se a pessoa realmente tiver risco de vida. Se não, todo o sigilo é oferecido, né, ao paciente. Ninguém pode ter acesso às anotações do psicólogo, aos prontuários, tudo é chaveado, tudo fica, né, muito cuidadoso com relação a isso. Então, eu acredito que essa questão do sigilo também seja uma dúvida, né, que muitas das pessoas têm. É uma das preocupações, né? Uma das preocupações. E aí isso, assim, Karina, eu sempre procuro colocar isso, porque tem pacientes que nos perguntam, tem pacientes que, né, faz de conta que não tá nem aí. E aí eu trago isso para a primeira sessão, né? Eu disse, você pode ficar tranquilo, tudo que a gente está conversando hoje aqui vai ficar entre a gente, né? Você pode falar para quem você quiser, né? Sim. Que não é nada misterioso, mas isso é da não. pessoa, né? Então, se ela quiser chegar e contar pro marido, pra esposa, pro pai, pra mãe, ela pode falar, né? Às vezes eles perguntam, Karina, e eu falo ou não pros outros? Fica à vontade. Qual o problema dos outros, né? Se o outro tá interessado, vai da pessoa contar ou não. Nós não podemos conversar, mas o paciente, se ele quiser, ele tem essa liberdade. Isso mesmo. E como é que ele funciona, né? Às vezes as pessoas perguntam, daí eu vou na consulta e daí tem retorno? Não tem retorno. O retorno é semana que vem, é uma nova consulta, né? Isso aí.
Porque a gente sempre fala que é um processo, né? Não é uma consulta onde tu vai dar o diagnóstico, onde tu já vai ter o início, meio e fim. Então, é um processo, né? Se a pessoa já tem... Se a gente, né, olhando para nós, já temos dificuldade de nos conhecer, de identificar nossas questões, o profissional que está lá, ele vai ter que, junto com o paciente, investigar, né? Tudo que está acontecendo na vida para poder orientar ele também. Então, a terapia, ela funciona por consultas ou sessões, né? São duas palavrinhas que a gente utiliza. Significa a mesma coisa. E ela é feita de forma semanal, tem duração de 50 minutos. E depois, com o processo, né, de melhora do paciente, vai se espaçando essas terapias, né, as sessões, a cada 15 dias, depois se espaça uma vez por mês. E depois se abre o processo de alta, né? Ou faz manutenção. Às vezes tem pacientes que a cada 2 meses voltam. Tem os que também não querem ir embora, né, Olivia? Que a gente dá alta, eles disseram, teve uma que eu disse pra ela que era pra espaçar, ela já teve uma crise de ansiedade. Sim. Como que eu vou ficar sem você? Eles se sentem independentes, né? Como se eles não fossem funcionar sem o auxílio semanal do terapeuta, né? Mas funciona, até porque a nossa ideia não é que o paciente fique dependente, jamais. Ele tem que, sim, virar independente, resolver, administrar, gerir todas as situações da vida dele, porém agora com novas habilidades, com nova mentalidade, com novas reações, né, diante dessas situações. Então, é muito mais saudável viver a vida depois no processo de psicoterapia. E outra coisa também é quem que deve buscar terapia. Todos, né? Tu não concorda, Karina? Todo mundo tem que fazer terapia. Todo mundo tem que fazer terapia, né? Todos nós temos problemas, dificuldades, né? Ninguém teve uma infância perfeita. Não. E às vezes a pessoa diz assim, não, minha infância foi bem normal. Olha, me dá 5 minutos que eu já acho um monte de furos dentro dessa infância. O que é normal pra ti? Porque são situações às vezes veladas, sutis, e que quem, né, nós, no caso, que estudamos o comportamento, o desenvolvimento, acabamos entendendo o que aquilo acaba trazendo de impacto na vida adulta dessa pessoa. Então, muitas vezes ela não percebe, mas muitos comportamentos, atitudes, falas estão prejudicando a vida dela, os relacionamentos, o trabalho, e tudo pode vir a ser diferente com o aprendizado de novas habilidades. Porque são as verdades, né? As verdades que acabam, crescem, né? São ensinadas e acham que aquela ali é a única verdade que tem no mundo. Então, assim, isso a terapia acaba fazendo com que a pessoa comece a perceber que não, aquela verdade que meu pai e minha mãe me ensinaram, ela não é real. Né? Ela pode ser distorcida. Pode ser distorcida e eu posso viver bem melhor, né? Mais leve. Então, a pessoa ela acaba sempre vivendo com aquilo ali, ela aprendeu, ela convive naquele meio que as pessoas se comportam, tem aquelas atitudes, onde vem a dificuldade de ela perceber que aquilo ali está prejudicando ela. E aí chega na terapia, e quando a gente começa a perguntar, né, o porquê que aquilo ali é verdade, né, quais são as evidências daquilo ali, e aí a pessoa começa a se dar conta de que, não, né, eu acho que não é uma verdade absoluta, né, tem como eu pensar diferente, tem como eu me comportar diferente para ter emoções mais agradáveis. E consegue trabalhar com as verdades dos outros também. Né? Porque aí existe a minha verdade, a verdade da Olivia, e como que a gente vai lidar com essas duas verdades? Né? Então, o processo também ensina isso, né? A questão do trabalho em equipe, dos relacionamentos, casamento, então, eu acho que esse abre um outro programa, né, Olivia? Porque casamento é o que a gente tem muito para falar. Eu sempre digo, a gente casa e não tem manual para como a gente seguir aquilo. Então, na terapia, a gente aprende como lidar, como ter diálogo, como, né, ter um entendimento. E outra coisa que eles perguntam bastante, Olivia, se o psicólogo atende amigo ou família. Já te perguntaram isso? Já. Eu não atendo, né? Assim, eu aprendi na minha faculdade que a gente não pode misturar as relações, né, que a gente tem, que são relações íntimas, porque a gente acaba conhecendo todas as partes, a gente acaba se envolvendo emocionalmente com aquela pessoa, e aí o processo psicoterápico ele não vai ter sucesso. Então, assim, eu acredito que isso é muito real,
né? Isso Que realmente mesmo. não vai ter sucesso. Então, assim, ó, eu não atendo amigos, não atendo familiares. E também algo assim que eu percebo que tem muito a ganhar na psicoterapia é o quanto menos o paciente, né, nos conhecer intimamente, né, ele se sente mais à vontade na terapia, né? É Porque verdade. assim, todas as pessoas têm seus julgamentos. Então, quanto mais tranquilo, quanto mais à vontade ele estiver com a gente na terapia, ele focado, que a gente é um profissional, que a gente está ali para ajudar ele, né? Ele funciona muito melhor. A psicoterapia ela tem muito mais a ajudar o nosso paciente. Sim, é uma situação que, por ter vínculo emocional, né? Então, quando a gente tem vínculo emocional, acaba misturando, né, o trabalho. Então, por isso que a gente acaba não podendo atender. Mas existe muito essa questão dos julgamentos, né? Que na fala da Olivia apareceu. Às vezes o paciente tem esses julgamentos com relação ao próprio psicólogo. Ai, que vergonha de falar isso para ele. O que ele vai pensar de mim com relação a isso? E eu sempre digo, tudo que gera sofrimento, tudo que gera angústia não é bobagem, não é brincadeira. E a gente não está ali para julgar. A gente, mais que ninguém, entende que a pessoa não escolheu estar em sofrimento, ela não escolheu estar vivendo daquele jeito, e a gente entende que tudo também tem uma origem, tem um porquê. Então a gente sempre olha esse comportamento ou essa situação que às vezes o paciente julga ser uma bobagem como algo muito sério e que está gerando sofrimento, a gente tem que resolver. Sim, a gente está ali para acolher essa pessoa, né, em primeiro lugar, né, Karina? Isso aí. Então, o acolher é não julgar, né? Não fazer menos, né? Não diminuir aquela emoção que nosso sofrimento, paciente, a o dor. sofrimento, a dor. Então, e como tu disse, tudo tem um porquê dali. E a gente estudou, a gente sabe que isso é real e a gente está ali para contribuir com ele, né? Para acolher. Uma vez me perguntaram até como que eu lidava em situações onde o paciente trazia, segundo o julgamento, digamos, externo, né? Intensidades de dores diferentes. Tipo assim, entra um paciente onde ele tem uma doença muito séria, ele tá com câncer, ele tem, sei lá, poucas condições financeiras para estar trabalhando isso e está numa situação muito complicada. E aí esse paciente sai e eu atendo um outro paciente que é, sei lá, uma adolescente e ela está em sofrimento porque o namorado não curtiu a foto dela no Instagram. Uhum. E aí já me perguntaram isso. E tá, Karina, como é que tu lida com essa diferença, né? E a minha resposta, até vou perguntar para a Olivia também, é dela, né? Eu consigo entender a dor do sofrimento dela nas duas situações. Porque tá gerando um sofrimento, tá gerando um desespero. Aquilo é tão real e tão forte para a pessoa que eu não vou banalizar porque é uma curtida ou não. Para mim pode ser uma curtida ou não, mas para a pessoa não é. Para a pessoa aquilo é diferente. E é onde a gente se isenta de fazer os nossos valores, as nossas crenças, uso para a pessoa que está na nossa frente, né? Sim, porque assim, não, aquela frase, não tem como eu diminuir o sofrimento dos outros, né, Karina? E a gente não tá ali para medir, né, se aquele caso lá dói mais, ou aquele ali, não é em mim que tá Nem doendo. é a nossa função, né? Não é a isso. nossa função. Então, assim, e a questão não é o que doeu mais em mim. Eu estou ali para acolher o meu paciente, como está doendo nele, né? Não é para eu fazer esse julgamento e diferenciar, será que a dor do outro que está com câncer, né, que está numa doença terminal, né, doeu mais em mim, então quer dizer que essa pessoa desmerece, né, o meu atendimento, né, todas as minhas forças. Não, né? Cada um, a gente está ali para atender todos eles de uma forma que a gente precisa relevar todas as dores, todas as emoções, todas as intensidades de emoções de cada paciente, né? Respeitando isso. Muitos também perguntam, Olivia, se o psicólogo receita remédio. Me dá um sim. remedinho. Aham. Isso é bem comum. O nosso remedinho é psicoterapia. Né? São várias sessões de psicoterapia, mas a gente não receita medicação, né? Não. Quem receita medicação é o psiquiatra. Isso, aí a gente até traz agora a diferença, né, entre psicólogo e psiquiatra. O psiquiatra, ele faz o curso de medicina, depois ele faz a residência em psiquiatria, e aí ele está apto
especializada a prescrever as medicações que envolvem, né, todo o universo da saúde mental. O psicólogo faz o curso de psicologia, a gente depois faz especializações nas abordagens, né, que a gente chama, e a gente conduz o desenvolvimento de habilidades. Então, a medicação, ela tem uma função, que é de tirar os sintomas, tirar um pouco das dores, e o processo de psicoterapia já é o que vai ajudar aquele paciente a lidar com aqueles problemas, a como ele conduzir, como ele encarar, como aquilo não ser mais algo tão difícil na vida dele. Uhum. Eu sempre explico assim para os meus pacientes, olha, Karina, porque assim, ó, quando chega um paciente que a gente encaminha para o psiquiatra, aí eles perguntam, mas eu preciso de psiquiatra, mas por quê? Né? Eu costumo explicar dessa maneira para o meu paciente. Eu digo assim para ele, olha, eu estou percebendo que você está com uma emoção, né, muito intensa. Então, assim, ó, quando nós estamos com uma emoção muito intensa, a gente tem dificuldade de raciocinar, né, de sermos racionais. Então, assim, para a gente funciona emoção e razão. Quando as duas estão ali andando juntas, aí a gente funciona. Então, assim, ó, você não está desta maneira. Você está fazendo as coisas, os seus comportamentos muito mais por emoção. Tá desnivelado. Tá desnivelado. Então, a gente vai lá pro psiquiatra, o psiquiatra vai passar uma medicação, né, vai fazer o tratamento medicamentoso, e aí você vai voltar aqui na semana que vem, e a gente vai começar o processo psicoterápico, e daqui uns 15 dias, até a medicação fazer efeito, já vai estar com a tua emoção mais regulada, e aí tu vai perceber que tu vai ganhar muito mais na terapia com isso. Por quê? Porque tu vai estar muito mais ativo, porque você está com a emoção e com a razão equilibradas, reguladas. Então, vai ter muito mais, né, que a gente fazer, tu vai começar a compreender como é que funciona os teus comportamentos, né, os teus pensamentos, tu vai começar a reconhecer esses pensamentos que acabam gerando, né, essa emoção disfuncional. Até porque tem casos que não tem nem como a gente atender sem o paciente estar medicado. Porque o abalo emocional, a carga emocional, ela está tão forte, tão intensa, que ela atrapalha a nossa parte cognitiva, né? Então, quando a pessoa começa a ter lapso de memória, dificuldade de concentração, foco, ela já está comprometendo a parte cognitiva pela questão emocional. Tanto que, às vezes, eu digo para o paciente, na consulta, ele já dá umas viajadas. Nós estamos falando, ele já deu uma viajada, ele não vai lembrar daquilo depois, porque ele não conseguiu se concentrar ali. E aí, a gente não vai perder tempo nem dinheiro, né? A gente precisa que o paciente esteja ali, que ele esteja conectado, e aí se faz, sim, necessário a intervenção medicamentosa. Isso mesmo, só vem para acrescentar, né, Karina? E aí as pessoas, mas eu vou ficar dependente de medicação? Não vai ficar dependente se a pessoa fazer realmente o tratamento correto, fazer paralelo com a psicoterapia, ele vai ter, como um tratamento, vai ter o início, o meio e o fim. E depois de um tempo a pessoa, sim, vai começar a fazer o desuso, né, de forma gradativa, até ela não estar mais precisando dessa medicação. Então, aquela pessoa, mas a minha vizinha, Karina, já toma há 10 anos medicação. Mas aí é porque ela só faz isso. Bom, vamos entrar no intervalinho agora e a gente volta depois para continuar nosso bate-papo. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Assista ao vivo a programação da Rádio Cidade em Dia no YouTube. youtube.com/Rádio Cidade em Dia. Como vai ser o futuro? Mais humano ou mais tecnológico? Você quer definir uma profissão, construir uma carreira e trabalhar com propósitos? Venha encontrar respostas e construir novas perguntas. Escolhas que mudam a sua vida e a de muita gente ao seu redor.
Para construir sua trajetória profissional, escolha uma universidade que integra teorias e práticas, que une experiências, internacionalização, alta capacidade de adaptação às novas realidades e que você conhece. Na Unesc, você é o protagonista da sua carreira. Se mantenha um profissional atualizado, com aptidão para solucionar problemas complexos, com alta empregabilidade e grande potencial empreendedor. Na Unesc, suas habilidades produzem novos conhecimentos e sua experiência formativa colabora na transformação do mundo. Vamos construir o amanhã juntos? Unesc, a universidade que você conhece e o mundo reconhece. Venha saborear o mais completo buffet da cidade, Ney Frangos, restaurante e cozinha industrial. Aqui você encontra grande variedade de carnes, massas, saladas e muito mais. Aberto de segunda a segunda, a partir das 11 da manhã. Aos sábados e domingos, temos aquele delicioso frango assado. Aceitamos cartão Visa, Mastercard, Acicard e outros. Ney Frangos, Rua Henrique Lage, 1651, próximo à União Mineira, no bairro Santa Bárbara. Telefone 3433-6413. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Curta o verão com mais saúde. A estação mais ensolarada do ano deve ser aproveitada, mas com atenção para alguns cuidados. Mantenha a pele longe dos raios UVA e UVB. Queimaduras e doenças de pele podem ser evitadas se usar bloqueador solar diariamente com proteção contra raios UVA e UVB. Além disso, é importante usar chapéu guarda-sol e óculos escuro. Também evite exposição solar prolongada entre 10 da manhã e 4 da tarde. Fique ligado na Rádio Cidade em Dia e em nossas redes sociais para acompanhar mais dicas e orientações. Seja a resposta que o seu cliente procura. A transformação digital não é mais o futuro, é o presente. Descubra como com a Time Market Digital. WhatsApp 991140193. Repetindo, 991140193. Notícias, entrevistas especiais e muita informação com a sua participação. De segunda a sexta, às 20 horas. Termine seu dia bem informado no programa Boa Noite Cidade. Unesc, a força do conhecimento. Matrículas abertas. Voltamos com o nosso assunto de hoje sobre o trabalho do psicólogo e os tabus que existem na saúde mental. São muitas dúvidas, às vezes o pessoal tem medo de ir para terapia, às vezes acha que pode ser chamado de louco. Eu já tive um que eu atendi que ele disse que ele foi comigo, porque eu também tenho formação em coach. Daí ele falava assim, não, daí Karina, eu digo que eu vou no coach, não no psicólogo. Mas, né, o processo dele era de psicoterapia. E uma das coisas também que a gente escuta bastante é assim, mas o processo é caro, né? E será que vale a pena investir em psicoterapia? Qual seria a tua opinião disso, Olivia? Quando que a gente está disposto, né, a investir na nossa saúde mental? Porque, assim, eu acho que isso é uma pergunta que cada paciente nosso tem que se perguntar. Né? O quanto que a minha saúde mental vale, né? E assim como eu invisto em qualquer outra parte da minha saúde, assim como eu vou lá ver qualquer outro problema de saúde física, orgânica, né? Quando eu estou com problema de coração, quando eu estou com pressão alta, quando eu estou com colesterol, quando eu estou precisando... Tudo é investimento, né? Tudo é investimento, tudo eu estou precisando. Então, assim, se eu estou indo ali, é na porque loja, eu estou precisando. Calçado também é investimento. Sim. Então, assim, às vezes... mas é muito caro. Mas, assim, quanto sapato eu compro por mês? Né? Então, assim, qual é a tua prioridade? A prioridade, né? Qual é a tua prioridade? Né? Então, assim, se eu estou precisando, eu vou precisar investir. Né? Ou senão, eu vou sofrer com aquilo ali. Porque se eu estou me perguntando, é porque eu provavelmente já estou num sofrimento. E o investimento, a gente sempre coloca que é algo mais valioso que a gente tem, porque a gente não perde ele com o tempo. Tudo que a gente aprendeu de autoconhecimento, habilidades que desenvolveu, tudo, a pessoa vai estar com ela para o resto da vida. E não vai ser a vida inteira que ela vai estar na terapia, né? Ela vai estar num processo, durante um período, onde sim, vai ser um investimento para
ela, para a vida dela e para a vida dela ser leve, ser tranquila. Isso, realmente. E vamos dizer que é um valor até incalculável, né? É incalculável, porque é como se fosse os nossos A melhora... estudos, né? É o nosso estudo interno. Eu já tive um paciente que ele comentou assim, quando ele fez o processo de alta, eu achei muito bacana. Nossa, Karina, quando eu comecei contigo, eu pensava comigo assim, ai, nossa, todo esse valor, eu podia estar comprando uma roupa, eu podia estar fazendo tantas outras coisas. E eu vinha com dor. Cada vez que eu te pagava, eu pagava com dor de estar te entregando aquele dinheiro. Mas hoje, que nós estávamos fazendo o processo de alta, né? Ele disse, foi barato o que eu te paguei. Foi barato, porque assim, ó, nada explica, nada hoje, assim, ó, se compara a o novo eu que estou agora. Eu nem acreditava que podia mudar e que podia ser tão bom como está agora. Então, assim, eu pagaria tudo de novo e ainda acho que foi barato, porque não tem preço a qualidade de vida que eu estou tendo agora. Sim, por isso que é incalculável, né, Karina? Porque não tem dimensão nisso, né? E só a pessoa passando, né? É, só a pessoa passando. Eu sempre digo, não tem como a pessoa julgar, opinar, falar, sem passar pela experiência. Sem ela estar no consultório e fazer um processo de psicoterapia. Uhum. E perceber que tem como eu viver diferente, né? Tem como eu pensar diferente, tem como eu sentir outras emoções com mais intensidade, emoções agradáveis que eu não estava sentindo, né? Aí a gente já entra num outro ponto também, que às vezes vem pacientes que já foram em outros psicólogos, né? E às vezes eles têm uma experiência negativa e acabam acreditando que se resume àquilo e nunca mais procuram, né? Então, assim, quando é que eu sei que eu encontrei um psicólogo indicado para mim? Quando eu estou me sentindo bem. Quando eu tenho um processo de confiança com esse terapeuta, consigo ficar à vontade para me abrir com ele, confio nele, na pessoa que está ali comigo. É muito importante. A gente chama isso de transferência. Quando tem uma transferência do paciente com o terapeuta, a gente já tem 50% do processo de evolução ganho já. Realmente. Então, assim, não dá para fazer terapia, não dá para pensar que quando eu estou indo amarrada para terapia, que a coisa está funcionando, né? Principalmente o adulto. Então, assim, eu tenho que ter prazer, né? Por mais que esteja, para mim, falar dos meus problemas, né? Dos Às vezes eu saio arruinado da terapia. Que nem sempre a gente vai sair, né? O paciente vai sair de lá bem. Assim como a gente já fez terapia, né, Karina? Tem momentos que a gente precisa. Psicólogo então, faz assim, terapia? Vamos falar isso, né? Tenho muito a falar sobre isso. Muito a falar sobre isso. Sim, nós fizemos terapia. A gente, não é porque a gente é psicólogo. Toda pessoa precisa. E eu sempre digo, quando eu fui estudar psicologia, quando eu me formei, eu já tinha uma carga comigo, eu já tinha uma construção do meu eu, né? E é essa construção que eu preciso também trabalhar, esculpir, desenvolver. Sim, para mim estar bem, para mim estar ali com meus pacientes, né? Nós precisamos disso, né? Resolver aquilo que não tá legal com o profissional, com o psicólogo, né? Na pessoa do psicólogo, para aí sim ele conseguir também estar bem, estar se dedicando para o paciente. E eu acredito assim, Karina, que o psicólogo que faz terapia, ele também se torna um psicólogo muito melhor. Muito melhor. Muito melhor, porque assim, ó, se eu não me conheço, né, se eu não sei como um ser humano funciona, como eu funciono, fica difícil de eu estar ajudando o meu paciente. E isso eu até parabenizo a nossa classe, porque eu já atendi mais de 30 psicólogos. E que bom, né, que de fato os profissionais estão buscando, né, se capacitarem. Isso mesmo. E sabe que, como nosso tema é tabu, na época da minha faculdade, há 10 anos atrás, até semana passada, a gente fiz 10 aniversário anos de 10 anos de formada. Então, assim, na minha época, poucas pessoas, né, tinham acesso, né, à psicoterapia e também se percebia um preconceito com a própria classe, né, de ir à terapia, do estudante de psicologia, dificuldade de achar que, eu não preciso, ou também tinha esse estigma de que psicólogo é para louco, é só para quem tem um transtorno mental, enfim, né, todos esses preconceitos. Então, assim,
eu vejo que isso vem mudando bastante. E na época os meus professores eles já diziam, façam psicoterapia, vocês querem ser bons profissionais, façam psicoterapia, mas nem todos levavam a sério, né? Então assim, hoje eu já percebo que isso está mudando bastante, que vários estudantes de psicologia já buscam, já ouvem seus professores e fazem terapia. E isso acaba fazendo com que cada vez mais a gente tenha psicólogos mais competentes também, né? De eles conseguirem perceber. Porque, assim, como é que eu vou perceber o outro se eu não me percebo? Se eu não percebo que eu também tenho problema? A gente não é um ser sobrenatural que não tem problema. Até já vou trazer um aqui, ó, que a gente recebeu, Olivia. Olha, uma fantasia que existe no imaginário social é de que o psicólogo não pode ter defeitos. Há pessoas que gostam de endeusar as outras e quando percebem que o psicólogo possui limitações inerentes à sua condição humana, se decepcionam. Se ele próprio tem problemas, como que ele vai curar alguém? E assim, gente, nós somos seres humanos. A gente se irrita, a gente chora, a gente briga. A gente tem todos os altos e baixos como qualquer ser humano, até porque a vida não é uma linha linear onde nada acontece, né? A gente tem um conhecimento onde algumas coisas a gente consegue, né, arrumar as arestas. Isso. E outras a gente precisa da terapia para a gente poder ajustar também. Isso. Hoje nós, né, como psicólogos, a gente tem essa competência, né? E a gente tem... A gente sabe, a gente estudou sobre isso, né? Mas não quero dizer que não vou ter nenhum descontrole emocional, né? Não vou me irritar ou não vou sentir raiva, até porque isso não tem como. Até porque isso não é bom. Não é que é bom, mas não tem como, né? Extravasa. A gente precisa. Então, assim, ao mesmo tempo, onde eu acredito que, como todo ser humano, não vai ser, às vezes, um só processo psicoterápico que a gente vai ter. Tu vai pra psicoterapia toda vez que tu perceber que vem mais uma dificuldade que tu não tá dando conta sozinho. Né? Então, assim, a gente nem sabe o que espera a nossa vida, né? A gente que não vai sabe. Passar. Até ano passado, né? Como é que foi o nosso ano, né? Foi novo? Foi novo pra todo mundo? Pra todo mundo. Então, assim, então quer dizer que os psicólogos não sentiram nada por causa tiveram da pandemia? ansiedade? Já tinha bola de cristal, já sabia o que isso ia acontecer e estavam preparados? Não, né? Não, a gente sabe que não é assim. Mas é importante esse assunto porque, às vezes, tem, por exemplo, profissionais que atendem crianças e não têm filhos. E aí há o preconceito. Como que vai atender se ele não é pai ou não é mãe, não tem a experiência? Ele não está baseado na experiência dele, gente. Ele se baseia em estudos científicos, em teoria. Igual o médico, que é um geriatra e não é idoso ainda. Isso. Sim. A gente vai se basear a todo momento na ciência. Né, em evidências científicas. Não estamos ali para fazer o que eu acho. Né? A Olivia acha isso, a Karina acha aquilo, então isso é terapêutico. Não, isso não é terapêutico. Não tem nada de achismo. Então, assim, para que eu tenho que ir no psicólogo se eu posso desabafar e ouvir os conselhos dos amigos e dos vizinhos? Então, assim, né, Karina, a gente não pode atender amigos, parentes. Não então, podemos. Já começa por aí. Por quê? Porque a gente não pode ter envolvimento emocional. Quando tem envolvimento emocional, a terapia não funciona. A pessoa vai tomar as dores. Vai tomar as dores, ela vai dizer, às vezes, só o que quer ouvir, né? E não vai funcionar, né, minha gente? Não tem, é totalmente diferente. O psicólogo, primeiro, que ele tem todo um estudo do comportamento e, como eu disse, a gente não vai dizer o que a pessoa tem que fazer. A gente vai levantar vários cenários, a gente vai analisar junto quais cenários é o mais adequado, se ele tem habilidade, suporte, apoio para aquelas situações. O profissional, ele é neutro na situação, ele é neutro e ele sempre vai ver o que é melhor pro paciente. Né? Então, às vezes, o paciente acaba desabafando com outras pessoas, seguindo conselhos que não tem nada a ver com o jeito de ser dele, com os valores, com o que ele almeja para a vida dele, e acaba, às vezes, até aumentando o problema que já tem. Porque assim, o que provavelmente acontece? O amigo ou o familiar, ele vai dizer o que ele acha. O que ele faria, né? Não é sobre evidências científicas, né? Então, assim, não tem um estudo. É o que ele acha, a vivência dele, é o que ele tem de experiência até hoje.
Então, isso acaba que não ajuda na maioria das vezes, né? Não vai resolver o problema. E a pessoa, ela tem que, na psicoterapia, o nosso paciente, ele precisa aprender as habilidades sociais, né? E, então, isso a gente faz com que ele aprenda, né? A gente vai ajudando ele, mas ele precisa se virar sozinho. Não sempre depender de alguém para dizer o que eu faço. Isso mesmo. Já tem outros momentos que o psicólogo é temido pelos seus supostos superpoderes. Nossa, adorei essa da gente ter superpoder. Como que ele adivinha os meus pensamentos? Sabe que eu já passei por uma experiência dessa. Que eu fui atender e teve uns pacientes, na verdade eles não eram pacientes, eles eram de uma empresa e perguntaram, né, como é que eu fazia para ler mentes. Legal, né? A pessoa me perguntou, não ficou com a dúvida. Foi legal, mas não, a gente não tem esse poder, a gente não tem varinha mágica, a gente não tem bola de cristal e a gente não adivinha pensamentos. O que a gente tem é conhecimento sobre o funcionamento humano. E aí, muitas vezes, a gente consegue ter uma projeção de como essa pessoa vai vir a se comportar. Mas pela projeção dos comportamentos, não que a gente tenha superpoderes. Sim, é aquele pensamento que leva àquela emoção e que aquela emoção vai muitas vezes levar aquele comportamento X. E é onde eles acham, nossa, como é que tu acertou isso? Como é que tu sabe disso? Então, assim, a gente acaba tendo este conhecimento e que a probabilidade é bem grande de que aquilo ali vá acontecer ou que esteja acontecendo. Diante até do que a gente já conhece desse paciente, né? Isso mesmo, da história desse paciente. A gente acaba conhecendo muito mais ele, às vezes, do que ele próprio. E ali ele acaba vendo, né, realmente quem eu sou. Isso mesmo, que é um dos objetivos. Aquela perguntinha tão difícil da gente responder quando a gente faz uma entrevista de emprego, né? Quem sou eu? Quem sou eu? Ou às vezes tarefa da terapia. Quem sou eu? Tarefa da terapia. Eu já digo assim, não faz pergunta difícil, né, Karina? Não, comecei hoje, tu já começa a fazer isso. Isso é bem importante. E muitas vezes também acontece o quê? Quando a pessoa opta pela terapia, que já não é uma decisão fácil, a gente entende isso, se investe tempo, dinheiro, energia, enfim. Pode surgir sentimentos de fracasso da pessoa achar onde foi que eu errei ou tenho que levar para outra pessoa resolver os meus problemas. Isso é bem comum, né, Olivia? Bem comum mesmo no consultório. Sim, eu acredito que esses são os estigmas, né, da nossa profissão, né? De que se eu estou precisando de ajuda psicológica, então eu sou um fracasso, né? Eu sou fraca porque eu não estou dando conta. Né? Nem se eu não vou dar conta, eu tenho que levar para outra pessoa resolver para mim. Então, realmente, né, é uma verdade que eu sou fraco. Aí, então eu sofro mais ainda. Né? E assim, não, né? A gente não precisa e a gente não vai dar conta de tudo. E é onde que a gente está... a gente serve, né? O nosso papel é esse, de estar ali para acolher esse paciente e para ajudá-lo neste momento, né, que ele está precisando. Então, eu já atendi paciente que já disse, estar aqui hoje é um sinônimo de fracasso para mim. Na primeira consulta, já me remexi toda na cadeira, porque eu disse, o desafio é maior ainda. E foi bem interessante, porque me instiga, inclusive, esses desafios. E 4 meses depois, essa pessoa estava indicando todo mundo para fazer terapia, gente. Foi incrível o processo. Então, de fato, ele se permitiu passar pelo processo, conhecer como funciona, porque a pessoa tem todo o direito de ir lá, se não gostar, parar, né? A pessoa vai lá, faz uma consulta, gostou, gostei do segmento, não gostei, não quero mais, ou quero em outro profissional. É comum, às vezes, acontecer. Já teve pacientes que eu encaminhei para outra profissional atender, porque na minha abordagem essas pessoas não se adaptaram. E tá tudo certo, tá tudo bem. O importante é sempre estar buscando o melhor para si. Isso mesmo, eu acho que não tem problema nenhum. E eu gosto de salientar isso também, sabe, Karina? De dizer assim, hoje foi tua primeira sessão, né? Eu te espero aqui, né? Gostaria que você retornasse pra gente dar continuidade. Mas, assim, tu fica bem à vontade. Se tu não se sentiu bem, isso é natural. Porque eu sou uma pessoa também. Né? Não tem como eu separar Olivia e psicóloga, né? Isso. Então, eu também tenho um jeito, né, de ser. E esse jeito de ser, de funcionar, ele também aparece na psicoterapia,
né? Por mais que ali a gente esteja cuidando, tudo mais, ele vai aparecer o meu jeito de acolher a pessoa. Então, assim, fica à vontade, se você não se sentiu bem, né? Eu tenho contato de outros profissionais, né, para te conhecer, mas não desiste, porque tu precisa de terapia. Isso mesmo. Né? Se tu chegou até hoje aqui, que não é fácil a gente se dar conta, aceitar, para muitas pessoas isso não é algo muito tranquilo, mas assim, não para por aqui. Se tu não se identificou com o meu trabalho, com a minha forma de trabalhar, procura outro. Assim como a gente às vezes vai no médico, vai num profissional e a gente também não se identifica com ele. E às vezes ele até foi indicado, recomendado, porque outra pessoa adorou esse profissional. Sim. E com a gente já não teve a mesma experiência. Então é totalmente normal. Mas Isso eu sempre mesmo. digo, se permita, marca uma consulta, faz, vê como é que é, tira as dúvidas que tem. Se gostou da sequência, se não gostou, para. Ou se não, busca outro profissional. Mas, principalmente agora que a gente vive um tempo tão diferente, um novo normal, e muitas dúvidas, muitas incertezas, ansiedade a mil. E aí, às vezes, a pessoa fica em sofrimento, fica em angústia, reflete na família, reflete no rendimento do trabalho, se isola e acaba deixando, né, de buscar um serviço que foi feito para isso, que é estudado para isso, por muitas vezes ter essas dúvidas e, às vezes, até não, pelo menos, ir conhecer, né? Isso mesmo, é importante conhecer, né, e quebrar isso, né, porque esse preconceito está nas pessoas, né, é das pessoas, e o que a gente vem fazendo hoje aqui, né, Karina, eu acredito que é isso, é uma responsabilidade nossa dos profissionais de falar sobre esse assunto, de desmistificar, né, essa coisa de que, é só aquelas pessoas. E quando eu digo, é só fulano, só aquelas pessoas loucas, as pessoas perigosas que têm transtornos mentais ou que precisam de terapia, eu acabo isolando essas pessoas. E eu acredito que é por isso também que elas têm resistência em irem para a terapia ou irem para um psiquiatra, né? Porque assim, se eu estou com problemas, com um transtorno mental, então significa que as pessoas vão começar a me colocar de lado na sociedade. Né? Porque, assim, querendo ou não, isso já foi muito mais forte, né, Karina? Já. Hoje, já está... Nós, profissionais de saúde mental, já estamos quebrando cada vez mais com esses tabus, com esses estigmas. E também acho que é legal a gente falar sobre o quanto isso está sendo quebrado, Karina, em relação à redação do Enem deste ano, né? Sim. Que foi sobre os estigmas da saúde mental, né? Então, assim, o quanto... Acho que a importância de falar isso, né? Porque, assim, atinge muitas pessoas. E aí, eu tive uma paciente que ela fez a prova no final de semana e na segunda-feira ela chegou na terapia. Aí ela assim pra mim, Olivia, tu não acredita do que eu tive que escrever. O que eu tive que fazer. E tu sabia que eu não tinha me dado conta o que era estigma? Eu acho que eu errei toda. E eu não conseguia dizer. E daí depois eu cheguei em casa e fui me dar conta que foi a minha dificuldade de ir para terapia. Era eu só falar isso. Relatar a própria experiência. Relatar a minha experiência do que eu passei, né? E o quanto isso está atual. Né? Então, assim, quanto isso está ganhando força. E quando isso ganha força, eu acho que a gente tem que aproveitar nós também, né, essa oportunidade e cada vez mais debatermos sobre isso, né? Para as pessoas cada vez mais entenderem que se deve olhar para isso de uma maneira diferente, como se a gente estivesse indo no endócrino, no ginecologista, no cardiologista, né? Porque isso faz parte da nossa saúde mental. Mesmo não tendo apoio, muitas vezes, da família. Uhum. Porque também já aconteceu de eu receber pacientes a quais os pais eram desacreditados do processo de psicoterapia e muitas vezes não diziam que não tinha necessidade, que não era para tanto. E mesmo assim a pessoa buscou, porque ela sabia do sofrimento que ela estava. Ela sabia o quanto angustiante era viver, né, com aquilo. E de fato foi uma melhora incrível, assim. E ela passou por cima, né, de não ter esse apoio em casa. E acontece muito. Sim, acontece bastante. Por isso, assim, que a gente não vê ninguém fazendo check-in no consultório. Check-in, ninguém faz check-in, ninguém marca, né, a gente no consultório, porque ninguém quer contar que tá na terapia.
São assim, ó, contados nos dedos quem faz um check-in, né? Check-in. Porque assim... Essa eu não tinha me dado conta ainda. Ainda bem que a gente não bota pra acessar o Wi-Fi com o check-in, né? Porque senão ninguém ia acessar o Wi-Fi. Não, ia ser tudo cadeado lá. Só eu posso ver, ninguém ia ver. Só eu posso ver. Até agora me dei conta também que a gente fala muito a palavra da psicoterapia, né? E também tem a palavra terapia. Uhum. E a psicoterapia, ela é usada porque as iniciais já vêm, né, da psicologia. Porque existe muitas terapias, né? Então, terapias alternativas. A fisioterapia já é uma terapia também. Existe a acupuntura, reiki, barra de axis e família toda. E tudo é chamado de terapia. Então, a diferença, né, está no psi. No psi, né? Psicoterapia é terapia com psicólogo. Terapia com psicólogo, isso. E não significa que as outras terapias não tenham, né, validade ou que não vão ser, né? Mas a questão é ver o que... Porque todas elas agregam, né? Só que a questão, muitas vezes, é o que a pessoa está buscando. O que ela está precisando naquele momento. Né? E que eu acho que entra também aquela questão que daria pra gente falar um pouquinho, Karina, não sei se dá tempo, da diferença do coach e do psicólogo, né? Que eu acho que isso gerou um bom tempo, assim, um grande debate, né? Ainda tem pessoas hoje que confundem isso, né? Porque eu vejo, assim, que o coach, ele vai resolver um problema, né? Vai chegar a algum lugar. O que a pessoa está procurando, né? E o coach, ele não trabalha transtornos mentais. Não. Né? E enquanto psicólogo, ele vai estar ali para trabalhar as emoções, né? Quem sabe fazer um diagnóstico e trabalhar o transtorno mental, que o coach, ele não tem capacidade, né? Ele não estudou para isso. Isso aí, eu tenho formação em coach e consigo perceber bem a diferença. E hoje, claro, a gente precisa realmente buscar referências quando a gente busca um profissional, não só de coach, qualquer profissional, né? É importante a gente ter indicações, ter referências. E o coach, ele trabalha muito com objetivos, trabalha muito com a pessoa já saudável e ela busca ajudar esse paciente num processo, numa caminhada que ele quer fazer do ponto A ao ponto B. Né? Então, seja em fazer uma viagem, seja em... montar um negócio, seja numa questão de carreira, seja muitas vezes em adquirir, né, um imóvel, alguma situação, enfim, ele ajuda a pessoa a encontrar meios, encontrar recursos, né, que pode ser recursos de conhecimento, de pessoas, de tempo, finanças, enfim, como ele montar todo esse esquema para ele poder chegar e atingir esse objetivo. Então, é bem diferente do que o processo de psicoterapia faz. Isso mesmo. Mas todos eles se complementam, assim como as terapias alternativas que a gente trouxe, todas elas ajudam. Elas complementam, elas somam. Então, é importante, se a pessoa gosta de né, se identifica com uma, se identifica com a outra, ela realmente buscar, porque realmente cuidar de si, cuidar da sua saúde mental, automaticamente tu está cuidando de todos que estão à sua volta também. Isso mesmo, Karina, realmente. Muito importante. Eu acredito que tudo vem para agregar, né? Desde que a gente faça com profissionais que saibam o que estão fazendo. Então, tinha mais perguntas, Olivia? Hoje nosso tempo está se esgotando. Então, quem sabe a gente tem uma próxima vez, uma próxima segunda. Podemos, se quem está nos ouvindo aí está, né, agregando conhecimento, tiramos dúvidas. Foi muito bacana, foi um bate-papo bem leve. Eu acho que todas essas informações é importante para a pessoa começar a avaliar e pensar em si, né? Então, te agradeço muito, Olivia, pela participação, pela vinda aqui hoje. Eu que agradeço, Karina. Muito obrigada pelo convite. E fico à disposição aí, né, para a gente estar conversando sobre outros assuntos. Isso, sinta-se convidada. Então, agradeço também pela audiência. Até semana que vem, onde abordaremos novos